Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, nesse primeiro vídeo do ano de 2025. É isso mesmo, nação. Estamos continuando mais um ano, estamos indo para a nossa 11ª temporada cobrindo o Mengão Queridão, e eu conto sempre, demais, muito com você que está aí do outro lado. Ó, nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre a primeira contratação da gestão de Luiz Eduardo Batista, o BAP, para esse ano de 2025. Também quero falar com vocês sobre o porquê do estádio, do mini estádio do Flamengo, está sendo construído dentro do Ninho do Urubu e não naquele terreno que o Flamengo comprou à frente do Ninho do Urubu. Quero falar sobre a equipe médica. Será que a doutora Sandra Rossi vem para o Mengão Queridão junto com o doutor José Luiz Runco? Ou será que o doutor Márcio Tanuri permanecerá nas funções de médico-chefe do Mengão Queridão? Pô, é muita coisa pra gente conversar já nesse primeiro dia do canal em 2025. Então fica até o final do vídeo, curta, comenta, compartilha, se inscreva no nosso canal caso você ainda não seja inscrito. Olha, e comenta mesmo, porque eu preciso saber de cada detalhe que você pensa sobre cada um dos tópicos do Mengão Queridão que eu vou abordar aqui, valeu? Também queria te pedir para que você desse um pulinho lá no meu novo canal, o No Mundo Agora, e assistisse o último vídeo que eu postei antes da virada do ano, no último dia do ano, eu postei um vídeo lá, eu gostei muito de fazer esse vídeo e queria muito que você me desse a moral de ir lá assistir, tá? Quem sabe até mesmo de você se inscrever lá e ficar conosco lá no Mundo Agora, tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição e também no comentário fixado. Começando a falar sobre o Mengão Queridão, eu quero falar sobre o Alan. O Alan foi tido aí nos últimos dias como sendo o jogador do Flamengo a ser negociado primeiro. Ninguém quer a saída do Wesley, ninguém quer a saída do Fabrício Bruno, ninguém quer a saída do Léo Ortiz, mas a saída do Alan todo mundo quer. Bom, acontece que o Jorge Sampaoli, responsável por levar o Alan para o Flamengo, agora no Rennes, da França, também tinha pensado em levar o Alan para lá. Só que para a posição do Alan, recentemente os caras acabaram contratando um outro jogador. Por isso, não deve rolar a tal proposta ao Flamengo pelo jogador. É por isso que eu falo para vocês que eu não consigo entender essas notícias de que tal time deve fazer uma proposta ao Flamengo por fulano, cicrano ou beltrano. Como assim deve fazer uma proposta? Ou faz ou não faz. Como que a gente pode saber que um time deve fazer uma proposta sem que a proposta tenha acontecido, né? É estranho essas notícias que saem por aí. Bom, mas o fato é que o Rennes da França ainda está interessado no Fabrício Bruno, ainda está interessado em Eric Pulgar, também estão interessados em Gerson, mas no caso do Alan, deu água, não vai rolar. O Alan deve permanecer por enquanto no Flamengo, ou pelo menos não deve ir para o Rennes da França. Agora, a Nathalie Gedra perguntou ao Griezmann, atacante que jogou muitos anos com o Filipe Luiz, se ele viria para o Flamengo ser treinado pelo Filipe Luiz. Griezmann levou na boa o francês e comentou o seguinte, que se o Filipe Luiz o quiser, ele pode ser auxiliar do Filipe Luiz, ou seja, ele não respondeu sobre jogar no Flamengo, ele respondeu sobre se auxiliar do Filipe Luiz, apesar da pergunta ter sido claramente para se ele toparia jogar ou não no Mengão Queridão. Anthony Griezmann, francês, seria uma boa no Flamengo, gente? Vocês gostariam de ver o Griezmann defendendo as cores rubro-negras? Para deixar bem claro, a Nathalie Gedra, uma jornalista, uma repórter muito boa do canal TNT, quem perguntou para ele, tá? Não há, nesse momento, nenhum tipo de negociação do Flamengo com um atacante francês que vai ficar livre a partir de agora para poder assinar um pré-contrato e jogar onde ele quiser. Mas é muito difícil, praticamente impossível, o Flamengo conseguir um atleta desse quilate. Assim como também acho praticamente impossível um Cristiano Ronaldo vir para o Mengão Queridão. Ah, Fabrício, mas alguém tem que vir. O Palmeiras contratou o Paulinho, o Atlético contratou não sei quem, o Cruzeiro levou o Gabriel Barbosa. Aliás, o Gabigol já tinha pré-contrato assinado desde as finais da Copa do Brasil, né?
Quem me acompanha sabe que eu falei para vocês que haveriam reuniões ali naquela semana da Copa do Brasil, que o Flamengo iria a Belo Horizonte e que naquelas reuniões o Gabriel iria conversar com o pessoal do Cruzeiro. Lembra disso? Pois é, numa dessas reuniões ele acabou assinando o pré-contrato, por isso que o BAP falou no dia da diplomação que o Gabriel já tinha assinado com a outro clube, com alguém. Lembram disso? Pois é. E aí, quantas notícias pipocaram dizendo que o Gabriel ficaria no Flamengo, que o Gabriel voltaria atrás, e eu sempre avisei a vocês para não caírem nesse engodo, para não caírem nessa conversa enfiada, que não tinha nada de reviravolta com o Gabriel. Gabriel, agora, oficialmente, desde o dia 1º de janeiro, é jogador do Cruzeiro, será apresentado no dia 4. Agora, são águas passadas, a gente tem que tocar para frente, né? Bom, nesse final de semana, nesse final de ano, nessa virada de ano, também saiu a história de que o Flamengo estaria negociando com a Starlink para ser para vender o seu name right para o Flamengo poder construir o estádio, né? Pessoal, vamos entender essa parada do estádio e aí eu vou entrar nessa parada da Starlink também, tá? Vocês viram que eu trouxe com imagens para vocês que o Flamengo está construindo o seu mini estádio dentro do Ninho do Urubu e não naquele terreno à frente do Ninho do Urubu. Sabe por que isso aconteceu? Porque o Flamengo não conseguiu todas as licenças ambientais para poder trabalhar naquele terreno ali à frente do Ninho do Urubu. Isso mesmo, gente. Vai ter o mini estádio ali naquele terreno que eu já mostrei para vocês. Mas o Flamengo só vai conseguir ter todas as licenças na mão a partir de 2026. Ou seja, ainda tem 2025 e 2026 para poder cumprir todas as normas estipuladas pela Prefeitura do Rio de Janeiro, pelos órgãos reguladores ambientais, para o Flamengo poder ter o seu estádio ali. Então, imaginem só, se para fazer o mini estádio naquele terreno em Vargem Grande, bem aqui, de frente para onde eu tô olhando para o terreno aqui, ó, o ninho está aqui atrás, o terreno está aqui na minha frente. Se para construir ali em Vargem Grande, o Flamengo vai precisar de 2 anos para conseguir todas as licenças ambientais, imagina lá no terreno do gasômetro. A quantidade de coisa tombada que tem lá. Sério, a quantidade de árvores tombadas que existem dentro do terreno do gasômetro farão com que o Flamengo enfrente uma jornada gigantesca para conseguir todas as licenças ambientais para poder construir o seu estádio lá. Então, esse é um ponto que eu já estou destacando com vocês para vocês saberem, tá? Ah, Fabrício, vem Fabrício de novo, pessimista. Não tem nada de pessimista, tem de realista. Estou trazendo para vocês a verdade, doa quem doer, mesmo ela doendo em nós mesmos. Há uma série de demandas a serem feitas lá no terreno do gasômetro que ou o Rodolfo Landim não quis abrir para a nação rubro-negra ou ele simplesmente não sabia e ignorou tudo isso que teria que ser feito, ou iria falar para a galera o seguinte, ó, não estamos construindo por causa disso. Não vai dar para inaugurar em novembro de 29, porque agora apareceu esse problema. Em algum momento ele ia ter que falar para a nação que não ia conseguir entregar esse estádio até novembro. Pô, Fabrício, então, se tem tantas coisas assim ainda para poder suplantar, para poder construir o estádio lá, essa história da Starlink é mentira, é o engodo. Não, não é mentira, não é o engodo. O Flamengo está, sim, procurando novas receitas para conseguir construir o seu estádio. E uma dessas receitas é a venda do name rights. Então, o Flamengo, sim, está procurando empresas para poder vender o seu name rights, sim. Só que na cabeça do BAP, na gestão do BAP, o name rights só será vendido pós-construção do estádio e o dinheiro não seria utilizado para construir o estádio. Ele falou para mim, numa entrevista no nosso canal, que você não pode vender aquilo que vai te dar lucro para construir o estádio. Então ele está procurando, sim, maneiras de ter receitas novas, mas ele não vai utilizar o dinheiro da venda do name rights para construir o estádio, tá? Ah, então esse dinheiro entraria agora no Flamengo? Não. Pelo que eu apurei, não. E não estão fechando agora. Estão apenas observando o mercado. Estão apenas conversando
com várias empresas, não é só com a Starlink. Para quem não sabe, a Starlink é a maior empresa de, vamos colocar, de internet do mundo, tá? É uma empresa que pertence ao bilionário, ao excêntrico bilionário Elon Musk, braço direito de Donald Trump, lá nos Estados Unidos, dono do Twitter, que mudou o nome do Twitter para X, tá? E então o Flamengo negocia com essa empresa também. Já é um fruto dos contatos do Fábio Coelho, vice-presidente de tecnologia do Flamengo, que é hoje o CEO do Google aqui no Brasil. Então, só para vocês entenderem, o Flamengo está conversando não só com a Starlink, mas com outras empresas também. E a grana que talvez o Flamengo feche com essa questão do naming rights não será utilizada para a construção do estádio. Para isso, o Flamengo está tentando outras receitas que ainda não entraram no clube, mas o Flamengo está procurando outras receitas, ok? E o BAP fez a primeira grande contratação do ano. Se você está reclamando aí porque o Paulinho foi para o Palmeiras e que não sei quem foi para mais não sei onde e que o Oscar foi para o São Paulo, saiba que a gente fez a melhor contratação dentre todas essas que vocês viram aí até agora. Só que foi uma contratação para dentro do clube, fora das quatro linhas. Gente, eu estou falando de Paulo Dutra. Paulo Dutra foi contratado por BAP para ser o diretor-geral do Flamengo. O que é um diretor-geral? É o CEO do clube, tá? Apenas as nomenclaturas estão mudando agora na gestão do BAP. Mas ele vem para o Flamengo para ser o diretor-geral. Ah, caraca, Fabrício, você vem me falar que o Flamengo fez uma contratação melhor que a do Palmeiras com o Paulo Dutra, que eu nem sei quem é? Bom, então eu vou te dizer quem que é. O Paulo Dutra é simplesmente o cara que era o diretor financeiro do Flamengo quando o Eduardo Bandeira de Melo assumiu e a gente teve aquela fase de restrição financeira. Lembra que a gente não podia contratar ninguém, que a gente só estava pagando as contas e fazendo? Pois é, o Eduardo Bandeira de Melo tinha um braço direito na negociação das dívidas que o Flamengo tinha. E esse era o Paulo Dutra. É um baita de um profissional. Gente, vocês não têm ideia do quão feliz eu fiquei quando eu fiquei sabendo que o Paulo Dutra estaria voltando e seria o diretor-geral. Porque eu acompanhei e quem esteve comigo no canal Flá Nação VP, o extinto canal Flá Nação VP, acompanhou de perto toda a reestruturação financeira do Flamengo. No ano, nós devíamos 800 milhões de reais. 2 anos seguintes, a gente já estava devendo apenas 300 milhões de reais, até chegar no patamar financeiro que a gente tem hoje. Ah, e aliás, por falar em patamar financeiro, segundo eu apurei com algumas pessoas que estão trabalhando na transição do Flamengo, a situação financeira do Flamengo é bem pior do que se imaginava, tá? Ainda não é aquela situação para se preocupar, para achar que está tudo perdido, não. Mas os últimos 6 meses da gestão Landim arrebentou financeiramente com o Flamengo. O BAP vai ter mesmo que buscar novas receitas para poder tapar os buracos que a gestão Landim deixou. Bom, você está vendo isso primeiro aqui no nosso canal e talvez você duvide, pô, como é que ninguém falou isso até agora? Vão falar. Daqui a pouco vai começar a aparecer e você vai começar a saber dos buraquinhos financeiros que o Landim deixou. Esses últimos 6 meses foram devastadores. E quem está participando da transição tem comentado que a situação está pior do que se imaginava. Mas o nosso pior hoje, graças ao trabalho do Paulo Dutra, não é um pior que a gente tenha que se preocupar em ter problemas financeiros imediatos. Se o Flamengo não cuidar, se o Flamengo não conseguir receitas novas, se o Flamengo não vender melhor os jogadores que tem para vender, aí sim nós podemos ter graves problemas por aquilo que o Landim deixou. A reestruturação não passa apenas pelo departamento de futebol, como vocês viram, a chegada do Paulo Dutra é para ser CEO no lugar do Reinaldo Belotti. A reestruturação ela passa pelo clube como um todo. E o departamento médico também está na alça de mira da equipe do BAP para ser reformulado. O doutor Márcio Tanuri, como é um médico que não opera, não levou para o Ninho do Urubu máquinas e equipamentos de cirurgia.
Não que o Flamengo fizesse as cirurgias ou vá fazer as cirurgias dentro do Ninho do Urubu. Não, não é isso. Mas aqueles equipamentos de recuperação imediata de um processo cirúrgico, o Flamengo não tem. Então, para que o Flamengo leve o Dr. José Luiz Runco para lá, estão sendo negociados equipamentos, um orçamento grande para ser reestruturado o departamento médico do Ninho do Urubu, e para que esse orçamento seja entregue para o Dr. José Luiz Runco, eles precisam passar por essa fase da transição e entender financeiramente como o Flamengo está. Por isso, o Flamengo ainda não anunciou, pelo menos não enquanto eu estou gravando esse vídeo, a ida do José Luiz Runco para lá. Porque o Runco está esperando para saber quanto o Flamengo vai destinar para ele poder reformular o departamento médico do clube. Se o Flamengo lhe destinar uma verba que ele considere a verba ideal para ele poder reformular o Ninho do Urubu, aí sim ele vai se tornar médico do Flamengo. Se não, ele não vai assumir. O Runco é um médico completo, que viria com uma equipe completa. Então, para ele, só é interessante ir para o Flamengo se ele puder colocar todos os anos de vivência e experiência que ele teve dentro do Flamengo na seleção brasileira e, particularmente, a serviço do Ninho do Urubu. Se for para ser do jeito que está hoje, o Luiz Runco não vai assumir. Aí a doutora Sandra Rossi entra nessa questão também da parte financeira do clube. A doutora Sandra Rossi é uma médica pioneira no tratamento psicológico dos atletas, mas ela não é psicóloga, né? No tratamento de neurociência esportiva, tá? E ela é uma profissional muito cara. Ela está no River Plate há muito tempo. Vocês sabem que argentinos são diferentes de brasileiro com esse negócio de amor ao clube. Eles não são primeiro profissionais, eles amam primeiro os seus clubes, e o Flamengo, para ir atrás dela, vai ter que pagar muita grana para ela poder vir para o Flamengo. E essa grana ainda não foi disponibilizada para o departamento médico. Está sendo analisado, e se eles conseguirem encontrar um centro de custos legal, aí eles vão atrás da doutora Sandra Rossi, que os jogadores do River Plate dizem ser como uma mãe para eles. Escutam tudo o que eles têm para falar e ajuda eles no dia a dia a serem mais fortes, a serem mais duros, a conseguirem as suas conquistas. Ela já está lá há muitos anos, é mega campeã com o River Plate, e todo mundo dentro do River dá a ela os créditos devidos pelas conquistas. Então não tenham dúvida, se o Flamengo conseguir encontrar o centro de custos ideal para montar um orçamento bacana para o departamento médico, nós vamos ter uma revolução esse ano, onde o Flamengo deve fazer mais de 80 jogos. Então, enquanto os outros clubes estão preocupados na contratação de jogadores, nós, com o elenco que nós temos, estamos preocupados com a estrutura fora das quatro linhas. A estrutura fora das quatro linhas sendo muito forte, lá dentro a gente vai sobrar. Nação, esse foi o nosso primeiro vídeo de 2025. Eu estou muito orgulhoso de entrar na 11ª temporada cobrindo o Mengão com vocês. Um dos setoristas mais antigos cobrindo o Flamengo. Tenho muito orgulho disso. E queria pedir para que você falasse para a galera toda, para geral, vir se inscrever aqui. Me ajuda a crescer o canal. Me ajuda a recuperar os inscritos que um dia a gente teve no Planação VP. Vamos começar 2025 bombando de inscritos aqui no canal e também lá no Mundo Agora. Dá um pulinho lá, tá de bobeira? Dá um pulinho lá no Mundo Agora para poder assistir os meus vídeos, principalmente o último, se inscrever e dar essa moral para nós, mas principalmente aqui. Para eu poder continuar falando a verdade, doa quem doer, mesmo que doe nós mesmos, é importante a sua inscrição. É importante que você verifique se você está inscrito e ali no sininho se está marcada a opção todas para você receber todas as notificações de novos vídeos. Tá? Show! Curta, comenta e agora fala para o seu amigo rubro-negro, para sua amiga rubro-negra, para se inscrever aqui também. Obrigado por tudo, fiquem com Deus. Tenham um excelente 2025. Saudações rubro-negras!